E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! O filme começa com uma equipe de estudantes de criminologia atravessando um rio em um barco Tesla no meio de uma enorme selva. A equipe é composta por Megan, seu namorado Daniel e seus 4 amigos, Josh, Patrick, Larry e Kate. No meio de sua viagem, vemos toneladas de corpos mortos alinhados por toda a ilha, conhecida como Arrowstray, que costumava ser um campo de prisão. Porém agora está sendo usado para fins de treinamento e os corpos espalhados pela ilha foram intencionalmente postos dessa forma para os estudantes. São corpos de prisioneiros condenados à morte, porém que também passaram por uma série de experimentos químicos do governo. Agora a equipe desembarca da jangada e discute como avançar para encontrar seu professor. No entanto, nem tudo está certo, pois uma placa informa que esta é uma área restrita e apenas pessoal autorizado é permitido. Mesmo assim, a equipe avança para continuar sua aventura, embora a ilha exale um odor nauseante, como pode ser visto pela presença de corpos de animais mortos. Então vemos um velho oficial chamado Old ajudando o professor a colocar corpos mortos dentro de um carro. Esses corpos parecem estar num estado de decomposição avançada, mas o professor não se abala e fecha o porta-malas do carro. Agora a equipe se dirige a um ônibus penitenciário, e como já dito, os corpos estão sendo expostos para que possam estudar como parte de um programa de estágio. O professor acidentalmente toca em um barril enferrujado de óleo, mas é tranquilizado pelo oficial Old, que afirma que tudo foi completamente lavado. Ele também diz que isso vai parecer um campo de treinamento e um retiro científico. O professor não se preocupa com suas linhas, mas está preocupado porque há um silêncio completo. Ele diz que não consegue ouvir qualquer vida selvagem, mas o oficial Old parece não se importar com isso. Agora a equipe pergunta ao seu motorista Beardo sobre sua experiência dirigindo carros de prisão. É revelado que Beardo é um ex-presidiário, mas ele continua dirigindo a equipe pela estrada desoladora. O ônibus penitenciário finalmente chega até o oficial Old e o professor, e então Beardo vai encontrá-los com sua barba fedorenta. No entanto, o professor o ignora e diz para ele se afastar com sua barba. Então ele faz uma apresentação para a equipe e explica que eles terão que ser divididos em 2 grupos para que possam investigar os falsos corpos. Ele também menciona que não há cobertura de celular aqui, então todos terão que usar walkie-talkies para se comunicarem entre si. O professor pergunta se alguém tem alguma dúvida, mas ninguém responde porque o acha intimidador. Beardo diz aos meninos para não levarem a carne de frango para a sala de armazenamento, então eles avançam. Beardo coloca algum equipamento dentro da sala de armazenamento e faz uma pausa para fumar. No entanto, ele não percebe que um pouco de ácido caiu ao lado dos walkie-talkies e eles ficam danificados. Antes que Beardo possa fazer algo a respeito, apesar de seu erro, ele decide não dizer nada e se afasta da sala de armazenamento. Agora a equipe é levada para seu quarto, mas é informada para usar as camas apenas para dormir e não para yoga hormonal. Os alunos se preocupam quando o professor diz que as camas vão quebrar se houver mais de uma pessoa nelas. Mas o que é pior é que Megan vê um rato dentuço em cima de sua cama, que é muito mais fedido que seu próprio cheiro de corpo. A equipe até encontra o esqueleto do que se acredita ser um gato, mas parece que eles não se importam. O professor monta câmeras por toda parte e chama o grupo para uma reunião. Ele explica que os grupos precisam começar a trabalhar e ninguém pode fazer qualquer contato pessoal pelo rádio. O professor diz que os grupos estarão explorando áreas isoladas e será uma jornada fria e difícil à frente, porque a vida de um cientista forense não é fácil. Megan se junta a Kate, Daniel escolhe Larry e Patrick pega Josh. O professor deseja a todos boa sorte e então os grupos recebem seus walkie-talkies para a missão. No entanto, Beardo ainda não conta a eles sobre o que aconteceu mais cedo com o ácido. Enquanto os grupos começam sua exploração, Beardo começa a cortar um pouco de carne para o jantar. Josh vê um corpo morto embaixo de um ônibus escolar e fica arrepiado com isso, mas Patrick lhe diz que ele precisa se comportar como um cowboy com músculos de boi. O professor observa enquanto Daniel e Larry encontram outro corpo morto dentro do porta-malas do carro. O corpo está cheio de larvas, mas os dois começam a fazer observações sobre ele. O professor avisa pelo rádio que o sol vai se pôr em 3 horas, então eles precisam se apressar. Ele então confere Megan e Kate, ambas das quais estão inspecionando um corpo enlameado. O professor a surpreende ao se comunicar abruptamente pelo rádio e isso deixa Megan chateada. Enquanto isso, Beardo prepara sua carne desmembrada, mas começa a notar algo suspeito, pois seus frangos não estão onde ele os deixou. Ele vai até o professor e explica que 2 de seus frangos estão faltando. O professor não tem tempo para suas bobagens, então lhe diz para calar a boca fedida. Enquanto Josh e Patrick continuam sua investigação do corpo embaixo do ônibus, Beardo caminha para uma área isolada para fazer xixi, mas vê um corpo morto e foge apavorado. Esbarra em Megan e Kate e conta a elas o que viu. No entanto, elas não o levam a sério e ele se sente mal ao ver o corpo que elas estão estudando. Também as garotas são interrompidas pelo professor, que diz a elas para não interagir com terceiros.
Beardo é ordenado a ir embora, mas ele insiste em levar as garotas para ver o corpo extra. Kate concorda em ir com ele e de fato percebe que ele está falando a verdade. Ela informa o professor sobre isso, mas ele diz que é impossível que outro corpo esteja aqui. Kate é instruída a voltar para Megan, mas Beardo vê o corpo careca se movendo e ele entra em pânico como uma galinha e conta a Kate sobre isso. Ela o ridiculariza e se afasta, mas o corpo acorda para revelar um zumbi em decomposição. De volta a Daniel e Larry, parece que há alguém ao redor deles e Larry fica alarmado, mas Daniel lhe diz para não se distrair. Agora Kate e Megan continuam sua investigação, mas é quando os walkie-talkies param de funcionar por causa do acidente com o ácido. Kate começa a suspeitar que há algo estranho por causa do corpo morto que viu, mas Megan diz a ela para não entrar em pânico porque ela precisa que este estágio funcione para ela. Beardo esbarra em Daniel e Larry, mas eles dizem a ele para ir embora porque ele pode contaminar o local. Beardo lhes pede para ficarem atentos e se afasta, mas o zumbi careca percebe seu cheiro e começa a se aproximar. Beardo o nota e entra em pânico por um longo tempo. Depois disso ele corre com sua barba fedorenta, mas também tropeça e cai, ficando inconsciente. O professor diz a Daniel e Larry para voltarem para a base, então eles fazem o que lhe foi dito. Larry tropeça e cai, após isso vê uma pessoa misteriosa em uma jaqueta laranja. No entanto, Daniel o ajuda a se levantar e diz que precisam se concentrar em voltar. O professor tenta se comunicar com os outros e tenta fazê-los voltar, mas ninguém está acessível pelos walkie-talkies mais. Enquanto isso, Kate percebe que o corpo extra desapareceu e começa a entrar em pânico. Só piora quando ela vê o zumbi careca, então ela foge. Uma perseguição tensa se segue, mas Kate fica presa no meio de alguns galhos cheios de grandes espinhos. O zumbi se esforça entre os galhos e consegue alcançá-la. O que se segue é um verdadeiro show de horror enquanto o zumbi devora o corpo de Kate, a fazendo gritar de dor e até mesmo furar um de seus olhos em um dos grandes espinhos. Ao mesmo tempo, Josh ouve os gritos e percebe alguém correndo ao seu redor. Ele acredita que algo está suspeito e tem uma discussão com Patrick. Depois que ele foge assustado, Patrick o segue e então Megan vai à procura de Kate. Ela eventualmente a encontra ferida e sangrando, então rapidamente leva Kate para uma cabana e tenta curá-la. No entanto, os walkie-talkies ainda não estão funcionando, então ela não consegue contatar ninguém para pedir apoio. Kate eventualmente morre devido à perda de sangue, então Megan rapidamente tranca a cabana para impedir a entrada de intrusos. Então Beardo encontra o professor e diz a ele que este lugar é assombrado, não por fantasmas, mas por zumbis nojentos. Ele continua dizendo que esta ilha pode ter sido uma zona ilegal para experimentos militares doentios. O professor simplesmente acha que Beardo está alucinando, então o repreende e diz que ele precisa investigar o que aconteceu com os walkie-talkies. Os homens saem da sala, mas falham em notar outro zumbi careca se alimentando de um dos corpos. O professor percebe que Beardo mexeu com os walkie-talkies e o repreende enquanto Daniel e Larry voltam para a base. Kate reanimou como um zumbi e ela ataca Megan. Uma breve luta se segue, mas Megan consegue dominar a zumbi Kate e a subjugar derrubando balde sobre ela. Agora Josh e Patrick voltam para a base, onde Beardo lhes diz que os corpos estão voltando à vida como zumbis. Enquanto isso, Daniel e Larry vão para os corpos do carro, mas veem que foram devorados. Daniel acha que é um animal selvagem, mas Larry já teve o bastante dessas brincadeiras e foge. Josh e Patrick dizem ao professor que algo esquisito está acontecendo, mas ele lhes diz que são mais do que bem-vindos para desistir do programa de estágio. Enquanto isso, Larry encontra um dos zumbis e foge dele, no entanto ele esbarra em outro zumbi prisioneiro, o que significa que a ilha está infestada por zumbis que eram prisioneiros. Larry tenta escapar, mas é dilacerado e despedaçado por eles. O professor quer ir buscar seus alunos de volta, mas Beardo não está interessado em arriscar sua vida. Agora Daniel volta para a base, mas descobre com Beardo que Megan pode estar em perigo. Ele fica irritado e ataca Beardo, mas o professor acalma a todos. Enquanto isso, a zumbi Kate se solta de debaixo da prateleira e ataca Megan. Megan consegue fincar uma lâmina pela boca dela e prendê-la na porta. Mas então Larry invade a cabana pelo chão porque ele também é um zumbi agora. Apesar de continuar magro, Megan age rápido e despeja ácido nele para desacelerá-lo. Ela prossegue perfurando seu pescoço, mas a zumbi Kate arranca sua boca presa na lâmina e ataca Megan novamente. Sem outra escolha, Megan elimina de uma vez por todas a zumbi Kate com uma estaca em sua cabeça. O zumbi Larry ainda está lá, então Kate se limpa com um pouco de ácido e sai da cabana pelo telhado. O zumbi Larry tenta seguir Megan, mas ela usa uma bomba de ácido para matá-lo também. O tempo passa enquanto Daniel procura Megan, mas sem sucesso. À noite, um dos zumbis carecas ataca a base e Beardo entra em pânico, mas o professor atira nele algumas vezes. No entanto, quando ele sai para inspecionar a cena, é atacado por mais zumbis prisioneiros. Beardo o salva de ser morto e os tranca longe dos zumbis. Agora Megan volta para dentro da cabana e elabora um plano para sobreviver à invasão de zumbis. Ela vê uma das criaturas e o atrai para a cabana, tendo algum tipo de plano para eliminá-la.
No entanto, Daniel também entra na cabana, então Megan o faz se esconder com ela e depois eles atacam o zumbi que começa a se alimentar do corpo da zumbi Kate. No entanto, ele tem pele extra dura, então o casal o golpeia e corre para longe. Enquanto isso, o professor vai atacar um zumbi careca que está comendo carne de frango do lado de fora da base. Ele eventualmente o mata com um tiro na cabeça, mas outro zumbi prisioneiro ataca Beardo debaixo da base. Uma batalha tensa se segue, mas Beardo é mordido em seus músculos, não em sua barba, e é arrastado para baixo para ser morto. Após algum tempo, Daniel e Megan encontram Beardo em seus momentos finais, mas ele lhes diz que o matem porque ele vai se transformar em zumbi em breve. O casal se afasta dele e então Beardo se transforma em um zumbi. Agora Megan e Daniel entram na mesma cabana, onde o corpo em decomposição da Kate está na frente deles. Por outro lado, Josh e Patrick se deparam com alguns zumbis prisioneiros e fogem desesperadamente. O zumbi Beardo se aproxima da cabana e procura sua próxima refeição, mas Megan e Daniel permanecem escondidos. Agora Patrick e Josh correm para o ônibus penitenciário e tentam ligá-lo enquanto os zumbis monstruosos tentam entrar. Uma sequência tensa se segue, mas eles eventualmente conseguem ligar o ônibus e escapar para a segurança. Megan e Daniel ouvem os sons do ônibus, então eles vão em direção a ele. No entanto, o zumbi Beardo os ataca e Megan acidentalmente atira em Daniel no processo. Ela consegue matar o zumbi Beardo antes que ele possa atacar Daniel e então o casal entra no ônibus à prova de balas com Josh e Patrick, esperando que também seja a prova de zumbis. Eles esmagam alguns dos zumbis no processo, mas Josh fica muito animado quando dá ré em um dos zumbis e a marcha fica presa. Uma sequência tensa se segue, enquanto Megan perde sua arma e um zumbi frenético arromba o para-brisas do ônibus somente com sua cabeça. O caos se instala, mas Josh consegue se livrar do zumbi colidindo o ônibus contra uma cabana. No entanto, o outro zumbi ataca a equipe novamente e Megan fica encurralada. As coisas parecem complicadas para ela, mas Daniel consegue atirar bem a tempo no zumbi, salvando-a por muito pouco. Patrick é mostrado como tendo morrido durante a colisão, mas Josh é instruído a continuar dirigindo. Infelizmente, ele se envolve em outro acidente e desloca o joelho. Megan consegue ajudá-lo e então os sobreviventes tentam encontrar um caminho para a segurança enquanto o ônibus explode ao fundo. Josh e Megan exploram seus arredores e avistam o único zumbi restante. Megan atira nele, mas não acerta um tiro na cabeça, então ela precisa fugir, continua atirando em sua cabeça, mas erra todas as vezes. Ela fica sem balas quando finalmente tem um tiro claro. O zumbi está prestes a matar Megan, mas então Josh chega e o esfaqueia pela boca. Megan e Josh se afastam da cena, mas o zumbi ainda está vivo porque não foi esfaqueado na cabeça. No dia seguinte, o professor consegue encontrar os sobreviventes. Nesse momento, o oficial Old aparece em seu carro. O professor o ataca e xinga ele por deixar todos morrerem neste campo de morte. É quando descobrimos que esta ilha foi usada como instalação de testes para prisioneiros no corredor da morte. No entanto, algo deu terrivelmente errado e levou à criação de zumbis carecas. Agora o zumbi aparece mais uma vez, então o professor joga o corpo moribundo do oficial Old contra ele. Ele então entra no carro com os sobreviventes, mas não consegue ligá-lo porque as chaves estão do lado de fora. Uma sequência brutal se segue, onde o zumbi careca despedaça o oficial Old e o filme termina com ele mudando sua atenção para os sobreviventes.